Você vai ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus, que foi gravada na comunidade da Família de Deus. Seja abençoado e deixe Deus falar com você. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Ora, eu estou na King James hoje. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. Ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Amém? Siló era o Monte Sião. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. É interessante quando a gente chega nesse texto, se a gente começar a ler bem devagar, a gente vê que ele oferecia, a gente ouve algumas coisas, não estamos aqui discutindo teologia com os pastores por aí, de forma nenhuma, mas a gente entende que esse homem, ele, para quem que ele oferecia porção dobrada? Para quem que era? O texto diz que era para Ana, então não era para Deus, amém? Então a gente ouve por aí que ele fazia oferta dobrada por Ana. Ele oferecia a porção dobrada a Deus por Ana. E não é verdade. Ele dava para Ana. Por quê? Porque aí a gente precisa entender um pouco da cultura judaica. Para se entender a Bíblia, é necessário estudar a cultura judaica. Só que estudar a cultura judaica também é perigoso. Porque o judaísmo tem vários braços, tem várias vertentes. Há braços do judaísmo que vai te levar a negar Yeshua. Há braços do judaísmo que vai te levar para a Cabala. Há braços do judaísmo que vai te levar para o misticismo, né? Mas há um braço que vai te levar para Yeshua. Em todos os caminhos você acaba parando em Yeshua. Bom, na cultura judaica, o sacrifício que era oferecido a Deus, lembra do cordeiro que tinha que ser oferecido? Aqui ele está oferecendo um cordeiro a Deus. Ele subiu lá em Sião, no Monte Siló, para oferecer um sacrifício a Deus. O cordeiro, eu já disse, já expliquei aqui, ele era assado e comido. Era um churrasquinho de cordeiro. O cordeiro, o sacerdote colocava o cordeiro na grelha, em cima do altar, assava e comia. Aquela era a forma que eles tinham de internizar Deus dentro deles. É por isso que o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo é comido através da ceia, a carne e o sangue de Cristo. Então o cordeiro era assado e comido. Só que Ana, ela recebia porção dobrada da comida. Era uma forma dela receber bênção em dobro de Deus. Porque quando Deus falou para Moisés, lá no livro do Êxodo, que não podia sobrar nada do cordeiro,
Ele falava: o que sobrar vocês vão ter que queimar, fazer virar cinza. Se a família for pequena, vocês têm que chamar o vizinho do lado para comer junto, mas tem que ser comido antes do nascer do sol, né? Então, aquele cordeiro era comido. E olha só, ele dava porções. Alguém sabe o que é uma porção? Olha só, ela recebia porções do cordeiro dobrado. É maravilhoso isso. A nossa vida, ela vai fazer diferença quando nós entendermos assim: eu vou para o altar de Deus e eu quero receber uma porção dobrada na minha vida, de Jesus, do cordeiro. Naquela época, então, o cordeiro era assado e comido. Então, versículo 4: e dela porções, ou seja, a família inteira comia, mas para Ana ele dava uma porção digna. A minha diz digna, em algumas vão falar dobrada, pois ele amava Ana, ele amava ela, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Interessante que a Bíblia coloca aqui adversária, e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela provocava, por isso ela chorava e não comia. Ele dava a porção. Entenda isso, irmão. Entende que você vai aprender essa passagem do jeito certo hoje. Ele dava a porção digna ou dobrada, mas ela não. Não adianta eu vir aqui na igreja e não comer a palavra. Que se eu não comer, se eu não digerir, a Bíblia para mim vai ser como se fosse qualquer livro, um jornal. Eu vou ler, não vou entender, vou dormir, vai dar sono. Ela não comia, porque ela estava com uma forte depressão. Hoje nós, avaliando a situação dessa mulher, a gente chega à conclusão de que ela sofria de uma forte depressão, porque ela não podia ter filhos, ela queria. Versículo 8: então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, porque sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Aquele homem era um homem fantástico, maravilhoso, era um bom esposo. Olha só, não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas só uma mãe entende o que é ter um filho, é ou não é? Ele achava que ele era melhor do que 10 filhos. O cuidado que ele dava, o carinho que ele dava, excedia na mente, nos pensamentos dele, melhor do que 10 filhos. Porém, ela ainda sentia falta de um filho. Ela ainda queria um filho. Era o desejo do coração dela. Ela queria o filho. Há coisas que o homem não entende, é ou não é? Há coisas que só a esposa entende, que só a mulher vai entender. Ele não entendia isso. Versículo 9: assim Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. Ela estava amargurada de alma. Há momentos na nossa vida que ninguém consegue entender. Há momentos na nossa vida que ninguém consegue compreender. É só nós passamos por momentos da nossa vida que ninguém vai conseguir entender. Amargura de alma. O marido não entendia o que era amargura de alma. O sacerdote também não entendia o que era uma amargura de alma. Mas ela sabia muito bem o que ela estava passando. Era aquela dor por dentro, aquele negócio que dava uma apreensão no coração dela, uma crise de desespero, ao mesmo tempo com pânico, ao mesmo tempo com solidão, ao mesmo tempo com pensamentos de tristeza. Era uma amargura de alma, era
era por dentro. Versículo 11. E ela fez um voto ao Senhor. A nossa vida começa a mudar quando nós começamos a procurar soluções certas. Ela fez um voto ao Senhor. Logo quando meu filho nasceu, ele teve aquele problema de icterícia, que tinha que tomar banho de sol e tal, e era muito forte o que ele estava. O médico tinha dado alta, porém o médico ligou em casa e falou assim: olha, ele vai ter que fazer o exame de sangue, ele vai ter que voltar, essa icterícia está forte, ele precisava ficar num bercinho de luz, uma luz roxa lá, que equivalia aos raios do sol. Puxa, eu não queria deixar meu filho no hospital e ficar em casa, longe do meu filho. Mas naquele dia, eu fiz um voto com Deus. Eu fui logo cedinho no laboratório, colher sangue dele. E naquele dia eu fiz um voto com Deus. Estava bem alto, estava acima dos 18. O médico disse que se ele tivesse 7, tudo bem, ele ficaria em casa. 7 estava, não, se tivesse 10 estava bom. O normal era ter 7. Ele falou, mas com 10 eu já deixo ele em casa. Mas naquele dia eu dobrei o joelho na minha sala de casa com a minha esposa, eu orei e fiz um voto ao Senhor. Chegou por volta do meio-dia, 1h da tarde, o médico não esperou o resultado, ele ligou lá no laboratório, ele estava preocupado. O médico ligou no laboratório. Em seguida o médico me ligou, meu telefone tocou, era o médico. Eu atendi o telefone, Dr. Arias, e ele falou assim: olha, pai, o seu filho não precisa vir, porque ele está com 7. Aleluias. Eu já tive experiências grandiosas com Jesus. Versículo 11, ela fez um voto. Olha o voto dela: ó Senhor dos exércitos, aleluias, eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, então eu vou invocar a Deus pelo nome de guerreiro. Eu preciso não que agora ele seja um médico, mas eu preciso que ele entre na minha guerra, na minha batalha. Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva. Interessante que ela fala de lembrar várias vezes de formas diferentes. Mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a cabeça dele. Olha só, ela faz um voto para Deus, só que ela especifica que ela queria um filho e tinha que ser homem, tinha que ser menino. Depois nós vamos entender por quê. Versículo 12, e sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: não, meu senhor, não sou mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Olha, ela estava derramando a alma dela diante do Senhor. Essa é a oração que muda.
Essa é a oração que muda. Quando nós derramamos a nossa alma, não é aquela oração de mentirinha, aquela oração chama-gato. Não, é a oração de derramar a alma diante do Senhor. Eli pensou que ela estava bêbada. Também já vi muita gente descer a lenha no coitado do sacerdote. O sacerdote apanha sem saber, não é? Ele tinha uma função, ele tinha uma obrigação. Sabe qual que era? Zelar pelo templo. Se Eli permitisse qualquer pessoa bêbada, ébria, entrar dentro do templo, quando ele entrasse num lugar chamado Santo dos Santos, sabe o que acontecia com ele? Virava pó, virava pó. Eles até amarravam uma corda no sacerdote, colocavam um sininho. A hora que o sininho começasse a mexer mesmo, eles puxavam a corda, porque a presença de Deus descia no Santo dos Santos, eles puxavam a corda para tirar o sacerdote, senão o sacerdote era fulminado. E muitas vezes eles puxavam, só vinha o esqueleto do coitado. Porque Deus nunca permitiu desordem, baderna, confusão dentro do templo dele. Porque esse lugar é sagrado, é onde ele manifesta a glória dele. Eli tinha essa função. Você entende quando o pastor quer pôr ordem, quando o pastor diz que não é assim, tem que ser do jeito certo, um monte de gente pega em pedras nas mãos, é ou não é? Esse pastor é ruim, esse pastor é carrasco. Não são eles que vão ter que prestar conta. O altar é sagrado. O altar é sagrado. Uma vez nós estávamos tendo um casamento na nossa igreja, faz tempo, lá na outra igreja. O pessoal estava arrumando a igreja, estava lindo. Quando eu cheguei lá na igreja, cadê o altar? Eu falei, mas cadê o altar? Não, é porque não estava combinando com a decoração. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês não estão falando isso para mim. Não mova o altar de Deus do lugar, porque não está combinando com decoração. Meu Deus, vocês não têm nem medo de morrer, de falar um negócio desse. Isso é sagrado demais. Ganhei 1.500.000 inimigos naquele dia. Mas eu coloquei o altar de Deus aonde tinha que estar. Eli, preste atenção, ele está zelando pelo templo. Ele está zelando pela igreja. Só que ela diz assim, versículo 16: não tenha a tua serva como filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia eu tenho falado, eu estou amargurada, a minha alma está se derramando diante do Senhor. Olha só, se Eli tivesse expulsado ela de lá de dentro, eu diria que esse cara não prestava. Mas olha como Eli é um homem de Deus. Quando ele descobriu que ela não está fazendo show, que ela não está bêbada, que ela estava sofrendo, estava verdadeiramente falando com Deus, olha a atitude desse homem. Versículo 17: então Eli respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que fizeste. E se você continuar lendo o texto, diz assim, olha só, versículo 18: e ela disse que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não estava mais triste. Olha o que é a palavra de um homem de Deus ministrada na vida de uma pessoa. Eli ministrou vida para ela. Olha só, uma palavra que o homem de Deus liberou na vida dela: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. O semblante mudou, já não estava mais triste, e ela comeu a oferta, ela comeu o sacrifício. Aleluia! Olha a importância do líder. Versículo 19: e eles se levantaram cedo e adoraram diante do Senhor, e retomaram a Ramá, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor lembrou dela. Aleluia! Portanto,
sucedeu que quando chegou o tempo depois de Ana ter concebido, ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Samuel, dizendo: porque eu pedi ao Senhor. Aleluia. A palavra do sacerdote sobre a vida daquela mulher. 21. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: não subirei até que o menino esteja desmamado. Então eu o trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: faz o que te parece bem. Espera até que tenha desmamado, somente o Senhor estabelecerá a sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou o seu filho até que desmamou. E quando ele já tinha desmamado, ela fez subir consigo com 3 novilhos e 1 efa de farinha e 1 garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. E a criança era pequena. E eles mataram um novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, por esta criança eu orei e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz. Portanto, eu também emprestei ao Senhor enquanto viver, e ele será emprestado ao Senhor. E ali ele adorou ao Senhor. Bom, e aqui termina o capítulo 1. É muito forte essa história para que a gente possa entender o que Deus tem para nós hoje. Não é que Ana abandonou o filho ali. Ana ia sempre ali. Tem até outras passagens que Ana costurava, ela fez uma capa linda para o seu menininho, subiu lá no templo. Ele morava no templo, mas ela ia ali constantemente. Tem mães que têm o filho morando na boca do tráfico. Essa mulher tinha o filho morando na casa do Senhor, sendo treinado para se tornar, sabe quem? Nada mais que o profeta Samuel. Não só profeta, mas o legislador de Israel. O primeiro legislador de Israel, um homem chamado Samuel. Aleluia. Para a gente entender essa história, a dimensão do problema de Ana, um problema que tinha a força de destruir a autoestima. Isso é terrível. Quando a nossa autoestima ela é afetada, quando a autoestima ela é massacrada, você pode ser uma pessoa milionária, você pode ter uma saúde de ferro, você pode ser quem que você for. Quando a sua autoestima é atacada, acabou tudo. Não adianta você ser o bambambam. O problema, olha a dimensão do problema dessa mulher. Eucana, ele tinha 2 esposas. Aqui não está falando de poligamia, não é nada disso. É que na cultura judaica, naquela época, quem administrava os bens da família era o homem. A mulher era proibida tocar em dinheiro, era proibida administrar. A mulher não podia falar em público, a mulher tinha que cobrir o seu rosto. A mulher era proibida, até para entrar dentro da igreja, ela tinha que colocar o véu na sua cabeça. Isso era um machismo da cultura. Deus ele não interfere em cultura. Você precisa entender que Deus não interfere em cultura. Por quê? Porque quando Deus ele constrói o templo, a ordem de construir o templo para Moisés, e ali constrói-se o altar, olha só o que Deus falou para Moisés: Moisés,
A escada não pode ser na frente, a escada tem que ser do lado. Olha o que Deus falou para Moisés: eu proíbo você fazer a escada pela frente, a escada tem que ser do lado. Parece insignificante, mas tem um porquê. Olha só. Por quê? Porque quando o sacerdote for subir no altar, ele não venha mostrar a vergonha da sua perna. Era mais fácil Deus falar assim: Moisés, manda o sacerdote aumentar o vestido dele. E ponto final. Não, Deus não mexe em cultura. Deus não mexeu no homem, Deus preferiu mexer no que era dele, o altar. Coloca a escada de lado. Olha só, Deus não interfere em cultura. Ao invés de Deus mexer no homem, ele mexeu no que era dele. E naquela época, a cultura, a mulher não podia administrar. Ela era proibida. E Deus respeita a cultura. Deus não se envolve em cultura. E a lei judaica dizia que se a mulher, a primeira esposa do homem, a mulher, ela não pudesse ter um filho homem, ele então tinha o direito de se casar novamente. Só assim ele podia se casar com outra mulher. Se a mulher tivesse um filho homem, ele não podia se casar. Mas se ela não tivesse um filho homem, então ele podia arrumar outra mulher, casar e ter um filho homem, porque era ele quem iria administrar. Pastor, mas que coisa esquisita, hein? Era machismo demais. Sim, a cultura judaica é assim. Entra dentro de uma sinagoga judaica que você vai ver que a mulher tem que até que sentar do lado separado. Nem junto pode ficar. É muito machismo. Mas é a cultura. Bom, olha só, Ana é a primeira esposa de Eucana. Tanto que ela vem em ordem. Ó. Ele tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Eucana. Ana não podia ter filhos, então ele se casou com outra. Ele se casa com Penina e Penina tem filhos. Muitos. Mas Ana não tinha filhos. Ana não podia ter filhos. E aí começa-se então os problemas. Primeiro, ela não poderia realizar o desejo do seu marido, que era ter filhos. Segundo, ela não podia realizar o desejo de ser mãe e de ter netos. Ter filhos e ter netos e ter uma continuidade. Então veja que o problema dela é de autoestima, está no interior, tanto que ela derrama a alma diante de Deus. Só que ela era amada pelo marido. O texto diz que ela era amada. O versículo 5 está dizendo: por mais que ela fosse amada pelo esposo, que ela tivesse o carinho, o cuidado do esposo, ela não tinha filhos. E era o desejo do coração dela de ter filhos. Ela queria ter filhos. Era o desejo dela, mas ela não podia, porque ela era estéril. Ela não tinha. E olha, e naquela época, tinha um desejo no coração das mães de terem filhos, homens, porque poderia ser o Messias. Havia uma profecia que o Messias nasceria no meio de Israel, seria um homem e nasceria de carne e osso. Então, o foco de todas as mulheres era esperar o Messias. Quem sabe ela poderia estar gerando o Messias. E mais tarde Maria gera o Messias. Maria, quem é privilegiada com isso, e gera o Messias. Mas até então, até antes do nascimento do Messias, as mães tinham esse desejo. Quem sabe pode ser o Messias que eu esteja gerando. Então a autoestima dessa mulher estava baixa. E ainda tem um outro problema muito sério. Naquela época, ser estéril
era considerado uma maldição. Era coisa da cultura, era coisa deles. Quando uma mulher não podia ter filhos, eles já imaginavam que aquilo era pecado, era uma maldição, a pessoa estava debaixo de maldição. Então, é interessante, né? A gente tem uma história meio parecida na Bíblia, de Raquel, de Lia. Raquel não podia ter filhos, enquanto Lia tinha bastante. Então havia esse peso na mente da pessoa. E esse desejo de ser mãe até então tinha sido negado a ela. Mas uma coisa eu aprendo, e era isso que eu gostaria de compartilhar: como Ana reagiu diante do seu problema. Isso muda, porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por problemas, mas o que muda e o que define a nossa vida e a nossa vitória é como nós vamos passar pelos nossos problemas, como nós vamos enfrentar os nossos problemas. Primeira coisa, diante do problema, Ana não se rebelou contra Deus, questionando Deus. É culpa de Deus, o que eu posso fazer? Tem gente que se rebela contra Deus e começa a procurar culpados e começa a culpar a Deus. A culpa é de Deus, é Deus que é culpado. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque o diabo ele dá suprimentos para que a gente comece a se rebelar contra Deus. Eu conheci um pastor que ele dizia assim que logo na conversão dele, ele era muito usuário de droga, usava droga. Um dia um pastor foi pregar para ele, e ele estava ali muito doido, né? Drogado, sujo. Mas ele disse que aquela palavra entrou no coração dele, e ele decidiu abandonar a vida de drogas. Ele foi para a igreja daquele pastor, começou a frequentar a igreja daquele pastor. Até então ele já não andava mais sujo, ele tomava seu banho. O pastor arrumou um trabalho para ele. Ele estava indo muito bem. Ele decidiu mudar de vida porque a pregação que aquele pastor fez entrou no coração dele. O pastor tinha arrumado um trabalho, até que um dia um outro pastor encontrou ele e disse assim para ele: mas você está indo lá na igreja daquele falso profeta? Olha só, que ele é um falso profeta. Sai de lá, você está perdendo o seu tempo. Então ele disse que aquele outro pastor abriu a Bíblia e folheou a Bíblia para ele e disse que deu uma aula para ele de que ele estava na igreja errada, de que aquele pastor ensinava tudo errado, de que ele era um falso profeta, que ele era isso, aquilo outro. Só que ele era muito inteligente. Ele foi inteligente, ele não foi burro. Maria vai com as outras. Sabe o que ele pensou? Na hora, quando ele saiu dali, ele saiu convencido que ele estava na igreja errada. Mas ele parou e pensou: puxa, é aqui que eu mudei a minha vida. Olha quem eu era. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha quantas coisas eu alcancei dentro dessa igreja. Olha o que esse pastor já fez por mim. Poxa, se não é de Deus, então a minha vida não... Então esse lugar é de Deus. E hoje ele é um pastor. Ele falou assim para mim: olha, se eu tivesse dado ouvido naquele outro pastor, hoje eu estaria morto no mundo das drogas. Porque naquele dia eu saí revoltado com o crente. Eu falei: eu não vou nem para a tua e nem na dele. Eu não vou para igreja nenhuma mais. Eu vou ficar onde eu estou. Ele disse que saiu daquele jeito, de onde você está. Então ele diz assim: se eu tivesse dado ouvido, talvez eu já estaria morto. Hoje ele é um pastor, pregador da palavra de Deus, tem uma família linda. Então o inimigo, ele nos dá combustível. Por isso que é complicado a gente começar a culpar a Deus, achar culpado pelas nossas desventuras. Ela não culpa Deus, não. Ela não culpa Deus. Então, como Ana reage diante do seu problema? Primeiro, ela não se rebela contra Deus. Ela não se rebela contra a igreja dela.
ela não se rebela contra o marido, ela não desistiu do casamento dela, ela não falou assim: eu vou embora dessa casa porque eu não aguento mais. Ela não se rebela contra a família, ela não se rebela contra o casamento. E ainda mais, a Bíblia diz que Penina prejudicava ela com palavras fortes. Ana nem respondia, Ana não ligava, Ana sofria, mas não ficava brigando, criando contendas. É ou não é? Porque aquele que cria contenda não é de Deus. Aquele que fica tentando arrumar justificativa não é de Deus. Por isso eu digo, não fique tentando se justificar não. Ana não ficava se justificando para Penina. Penina falava um monte de coisa, Ana não, Ana ficava na dela. Ana falava com Deus. Aí muda. Uma outra coisa, diante do problema, ela não abandonou o templo. Ela poderia ter abandonado o templo, mas ela não abandonou o templo. Uma outra coisa, ela não deu ouvidos a conselhos pessimistas. Você já reparou que quando a gente está passando um problema, aparece um monte de pessimista no nosso caminho para nos aconselhar? Você já percebeu? Olha, eu estou com vontade, vou fazer inscrição lá, vou comprar uma casa em tal lugar, vou fazer inscrição lá. Alguém chega e fala: ih, mas aquela construtora ali, ela não paga ninguém, ela rouba, ela... Olha, eu vou abrir uma banquinha de cachorro quente. Ih, se ninguém está comendo isso aí, ixi, ninguém come não, isso aí, o povo não come mais salsicha. Não. O pessimista sempre vai falar que não vai dar certo. Ouvido a pessimistas. Irmão, não dê ouvido a pessimista. Não siga conselho de derrotados. Não siga conselhos de derrotados. Olha, se tinha uma pessoa que eu gostaria de sentar aqui, ou se tem algum ser humano na face da terra, homem, carnal, que eu gostaria de sentar pessoalmente, conhecer essa pessoa pessoalmente, conversar com ele pessoalmente, seria o Silvio Santos. Eu queria muito conhecer esse homem, antes dele morrer. Vocês imaginam um homem que vendia caneta na rua, aí tinha uma balsa que atravessava de um lado para outro, ele foi gravar locução, vender comercial dentro da balsa. Aí ele conheceu um homem mais doido que ele. E esse homem, ele se chamava Nóbrega. Ele é pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Esse homem se chamava Manuel da Nóbrega. Dois doidos. Falou assim: vamos vender geladeira, fazer um carnê e vender geladeira. Fizeram o baú da felicidade. E que felicidade. Eles ficaram milionários, os dois. É por isso que você vê aquele homem lá da Praça Nossa, nunca sai do SBT, porque eles são amigos. Amigo não trai amigos, amém? O Silvio Santos poderia ter mandado aquele homem embora, porque o contrato com ele era com o pai dele. Mas amigo não trai amigo. Inimigo, filho de Belial, é aquele que quer derrubar aqueles que um dia estenderam as mãos para você. Você já percebeu? Você estende a mão para a pessoa, depois ela quer passar por cima de você. Isso daí é um satanás. Isso aí não é de Deus, não. Amigo não trai amigo. Amigo é aquele que chora junto. Amigo é aquele que luta junto. Amigo é aquele que vai para a batalha junto com você. Ela não deu ouvido a pessimista. Segunda não, já estamos na sexta coisa. Ela soube sonhar grande. Ela foi motivada por aquilo que afligia. Eu quero um filho e tem que ser homem. Olha, meu Deus, eu quero um filho e tem que ser menino. Se o Senhor lembrar, tem que ser menino.
Às vezes a gente fala, meu Deus, eu quero um carro, me dá um carro para mim, nem se fosse aquele Fusquinha. Se fosse o Fusquinha da irmã Dayana, ainda tava aquele Fusquinha velho. Não, meu irmão. Deus não é Deus de dar Fusquinha velho para ninguém. Pense alto, sonhe grande. Não é? Deus vai abrir uma porta grande para mim. Eu vou comprar um carro muito bom, mas Deus vai abrir uma porta grande e eu vou ter como pagar, porque Deus te dá um carro bom, você também não consegue pagar IPVA do carro. Não é? Não é? Oh, meu Deus, eu quero para mim, nem se for a moto do Mário. O Mário comprou a moto, coitado, teve que vender a moto. O menino chegava para ele todo dia, essa moto não tem nem marcha, né? Era automática, nunca vi moto automática. Eu dei uma volta naquela moto dele ali. O menino olhava para a moto todo dia. Oh, meu Deus, essa moto. Um dia ele colocou a mão em cima da moto e profetizou: você é minha lá. Ele está lá atrás rindo lá, a namorada. Você é minha. Um dia o Mário subiu lá em cima, falou assim: Mateus, você quer aquela moto? Eu não quero mais não. Irmãos, profetiza, sonha alto. Eu quero um filho, tem que ser homem, meu Deus. Ela estava firmada na suficiência da grandeza do nosso Deus. Aleluia. Ela firmada na suficiência. Irmão, não foi qualquer maloqueiro que nasceu, não. Foi o profeta Samuel, o legislador de Israel. É alguém que fez a diferença. Muita gente nasceu naquela época. Ana teve mais filhos. Alguém lembra do nome de algum deles, sem ter que correr para a Bíblia? Mas a gente lembra de Samuel, porque ele fez a diferença. Ele fez a diferença, né? Ele diz que aonde ele chegava as pessoas temiam. Uma vez ele chega na casa de Jessé para ungir Davi a rei. Olha quem ungiu Davi a rei. O maior rei que Israel já teve foi um homem chamado Davi. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé já começou a ficar com as pernas trêmulas. O que tenho eu contigo, profeta? Calma, eu vim em paz, calma. Isso é ter autoridade e unção. Não, quem se levantasse contra ele morria. Não era ele que matava, não, era Deus. Deus estava com aquele homem. Deus estava com aquele homem. E olha só, ele fala assim: eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui separar um rei aqui em Israel. Oh, que coisa linda, maravilhosa. O sonho de toda mãe não é só ter um filho, mas é ter um filho homem de Deus, amém? A tristeza para a mãe é ter um filho drogado, derrotado, frustrado por conta própria, porque Deus nos deu capacidade para vencer. Deus nos deu capacidade. O inimigo vai sempre falar: você não pode, viu? Você não pode, você não é de nada. Você não é de nada. O inimigo sempre vai falar isso, mas Deus vai falar: você pode sim. Você é a imagem e semelhança minha. Levanta. A mensagem de Deus para você é essa: você só alcança aquilo que você sonha. Você só alcança aquilo que você sonha. Esse era o sonho de Ana. Convido você a ficar em pé nessa noite. Deus tem coisas grandes. Para sonhar é necessário nós termos os critérios de Deus. São os critérios de Deus. Você precisa ser inteligente. Senão fica igual aquele homem que um dia alguém passou na rua e viu um homem assim, procurando alguma coisa. E aquele homem passou: ô moço, tudo bem? Você perdeu alguma coisa? Perdi a minha aliança. Nossa, minha esposa vai me matar. Perdi minha aliança aqui. Calma, vou te ajudar a procurar. Foi aqui que você perdeu? Não, eu perdi lá atrás, mas lá está escuro, aqui está claro. Irmãos, não adianta você ficar fora de foco.
o inimigo sempre vai querer tirar o seu foco. O inimigo sempre vai lutar para tirar o seu foco. Sabia disso? Lê menos a Bíblia, trabalha mais, vá menos na igreja. É ou não é? Você não fecha o paletó. É ou não é? O pastor, como aquele irmão falou lá, lembra lá do Ouro Verde? Aquele pastor baixinho lá, né? Ele falou, aquele pastor carequinha, né? Não gosto daquele pastor carequinha. Meu irmão, mas você conhece ele? Não, eu não gosto dele. Então, irmão, não deixe o inimigo tirar o seu foco. Não deixe o inimigo tirar você da luz. Foque em Deus. Foque no Senhor. O inimigo vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Ele vai lutar com todas as forças. É na hora do culto que aparece aquele amigo falando, oh, vamos lá, vamos em tal lugar. E aquele falso amigo que aparece na sua vida não para te levar para o caminho do Senhor, porque o amigo é aquele que te leva para o caminho do Senhor. O falso amigo é aquele que te convida para uma mesa de baralho, para um copo de cerveja, para um cigarro, para uma maconha, um pino de cocaína. Esses não são amigos. O inimigo vai fazer de tudo para fazer você perder o foco. Foque em Deus, foque no seu alvo, foque no seu objetivo. Eu disse antes de começar a palavra, Jesus está voltando, Ele está perto demais, Ele está próximo demais. Como nós estaremos quando nos encontrarmos com Ele? Então não deixe ninguém fazer você perder o foco, meu irmão. Foque em Deus, foque no Senhor. Está difícil, pastor, está difícil, que perseguição, que luta, meu Deus do céu. Depois que eu vim para a comunidade da família de Deus, não é tanta luta, tanta perseguição, tanta prova. Amém, então você está no caminho certo. O diabo não vai ficar te aplaudindo não, meu irmão. Continua. Jesus diz assim que apertado, né? Estreito é o caminho, apertado é o caminho, estreita é a porta. Não adianta a gente querer comprar um trator para alargar o caminho, contratar lá o irmão Leandro para colocar a maior porta que existe. Não tem como. Jesus disse que a porta é estreita mesmo, e são poucos que vão entrar por ela. Que você seja caracterizado como esses poucos que vão entrar por esse caminho de salvação. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, neste momento de oração, meu Pai, ajude o teu povo a voltar a sonhar. Essa pandemia pandemônica tirou o sonho de muita gente, acabou com a estrutura de muita gente, meu Pai. Os agentes satânicos se enfiam o foco, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos esse mal de sobre esta vida. Que essa pessoa agora, meu Deus, aqui dentro desse templo, receba a vitamina dos céus para destruir toda barreira, todo impedimento, porque nós estamos focados no Senhor. Não deixe nada, meu Deus, fazer a gente perder o nosso foco. Não deixe a gente se desviar do nosso alvo, jamais, meu Deus. Não deixe nada, conversas pessimistas, conselheiros errados, tentar fazer a gente perder a direção. Mas ajude a gente a manter o foco, meu Deus. Nós estamos focados e firmados no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, no sonho dessa pessoa. Se ela trouxe um sonho aqui, meu Deus, se ela vai alcançar o sonho, aleluias, porque nós só alcançamos aquilo que nós sonhamos, meu Deus. O sonho é a matéria-prima das realizações. Oh Senhor, quem não aprendeu a sonhar grande, dificilmente vai conseguir alcançar o melhor de Deus para a vida dela. Eu sei, meu Deus, que sonhadores sempre vão incomodar aqueles que preferem a insignificância, mas nós vamos continuar sonhando, meu Deus. Nós vamos continuar sonhando, porque o Senhor é o Deus que realiza sonhos. O Senhor é o Deus que realiza sonhos. O Senhor é o Deus que realiza projetos. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite com os nossos projetos já realizados na nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ajuda-nos e sejamos mais do que vencedores, no nome do Senhor Jesus.